Olá, seja muito bem-vindo ao Ser Humano Podcast. Aqui vamos juntos mergulhar nas histórias das pessoas que fazem da Amazônia um lugar único e extraordinário. Eu sou o Vitor Raposo, futurista, humanista e empreendedor, com foco no futuro da Amazônia e na revolução humana individual. A Amazônia não é apenas uma paisagem para ser vista por cima da copa das árvores. É um universo pulsante que merece ser revelado com um novo olhar. Venha conosco nessa jornada de descobertas e inspirações. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Ser Humano Podcast, o programa do Movimento Nova Amazônia que tem como propósito promover um novo olhar para uma nova Amazônia. No episódio de hoje a gente conta com a participação do Luciano Alves, diretor de operações da Kaizen Company. Luciano, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar participar do programa. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrado de fazer parte desse podcast que já conversou com tanta gente legal. É isso, pessoal. O Luciano é um baiano que já morou aqui na Amazônia, foi para fora, agora está querendo virar Amazônia de novo. Luciano, fala um pouquinho para a gente quais foram os desafios que você enfrentou, tanto pessoais quanto profissionais, da sua primeira estada na Amazônia, no que tange questões operacionais, logística, como foi isso tudo? Então, minha vinda para a Amazônia foi um pouco abrupta, né? Eu não conhecia, eu costumo dizer que antes de vir para Manaus eu não sabia nem como era o sotaque daqui. E vir para cá foi um desafio muito grande, foi uma aposta e hoje eu posso dizer com total certeza que foi uma das decisões mais acertadas que eu tive, porque foi um engrandecimento muito relevante para a minha profissão e para o meu âmbito profissional, mas também para o pessoal, né? Aqui eu encontrei inúmeros desafios, de fato é um lugar onde requer muito mais trabalho, muito mais organização, por conta de todos os desafios que circundam estar aqui no Norte, mas tudo isso gerou inúmeros aprendizados e um desenvolvimento pessoal que eu agradeço muito por ter vivido esse momento aqui, e um dos motivos de eu retornar para cá é por entender que aqui tem grandes possibilidades de grandes coisas serem feitas. Dentro dessa tua história pretérita, o que mais te impactou no teu dia a dia ali como profissional, você que trabalhou já em duas grandes multinacionais, o que você falou assim, cara, aqui não é igual qualquer outro canto no mundo? Eu acho que sobre esse aspecto de ter trabalhado em algumas empresas multinacionais, eu acho que o desafio principal é que inevitavelmente não há tanto investimento das empresas para cá para o Norte. Eu acho que naturalmente elas tendem a investir no que chama lá do eixo sudeste, né? Porque eu acho que eles entendem por estar mais próximos às matrizes, e acho que por ter mais visibilidade, os investimentos tendem a ser direcionados mais para o sudeste. Algum, em segundo plano, vai para o sul. Um pouco do que sobra do sul vai para o nordeste, e o que sobra da sobra vai para o norte. Então é um trabalho que gera maior dificuldade por ter menos investimento, e o investimento que chega já tem também o desafio logístico, né, que envolve. Então acho que esse fator de ter pouca visibilidade e pouco investimento, acho que mais impacta, pelo menos nas experiências que eu tive em empresas aqui no Norte. É engraçado porque quando a gente fala de Brasil ali numa conta simples, mais simples de matemática, de 220 milhões de habitantes, no Brasil, só na Amazônia Legal, são 28 milhões de habitantes. Então é uma quantidade grande para uma região que, como você falou, muitas vezes carece desse olhar mais atento e muito mais cuidadoso também das organizações. A tua vinda para cá, essa segunda vinda, por que ela se deu? O que mexeu com o teu brilho de você falar assim, não, é para lá que eu vou, é lá que eu quero ficar? Dentro da construção da minha carreira, né, só voltando, eu sou de Salvador, Bahia, morei um tempo fora do país. Quando eu retorno para o Brasil, eu sempre tive a intenção de, em algum momento, ir para São Paulo, porque eu sempre tive essa visão de que lá existe a possibilidade de progressão de carreira um pouco mais rápida, e com maior visibilidade. Então, sempre foi um processo que, para mim, na minha visão, seria o fim. Acho que eu teria o sucesso da carreira quando eu chegasse em São Paulo. E tive essa oportunidade, vivi pouco mais de 4 anos em São Paulo, trabalhei, como você falou, em algumas multinacionais lá, mas percebi que existia também outro mundo além de São Paulo. Lá foi um momento muito importante para mim, como aprendizado, como network, como desenvolvimento pessoal também,
Mas a partir do momento que eu recebo o convite da Kaizen, eu vejo que existe um propósito muito além da questão profissional. Eu acho que é retornar para uma terra que me acolheu muito bem, onde eu tenho pessoas que eu tenho um carinho muito grande e que eu vejo que há perspectivas muito grandes aqui de evolução. Então, a partir do momento que me foi apresentado o negócio Kaizen e eu vi as possibilidades que estavam se criando ao redor disso, eu vi que era exatamente isso que eu procurava na minha carreira desde o primeiro momento, que eu achei que eu só fosse encontrar em São Paulo. E eu acho que o que a Kaizen faz hoje é difícil, muito difícil encontrar empresas em São Paulo que tenham esse mesmo propósito, esse mesmo crescimento acelerado e essa mesma entrega que a Kaizen vem construindo aqui em Manaus, mesmo sob todas as dificuldades que circundam a região, né? Luciano, quando a gente fala no contexto de iniciativas, soluções, o olhar para a Amazônia que você teve a partir dessa vivência, e aí eu falo um pouquinho da minha chegada. Quando eu cheguei aqui, eu vim do Japão direto para Manaus, né? Morei 6 anos lá e quando eu chego aqui eu me deparo com uma região de uma certa forma atrasada, né? Por isso tudo que você falou, por falta de investimento, por falta de um olhar, por falta de uma atenção com uma região que lá no Rio, né? Eu sou carioca de nascença, a gente tem um ditado que em terra de cego quem tem um olho é rei. E quando a gente olha aqui, a gente vê que é uma terra de inúmeras oportunidades. Então, quando eu chego, eu estou assim, por que ninguém está explorando isso? Por que ninguém está desenvolvendo isso? E quando a gente vai para o interior, a gente vê ainda uma situação ainda mais complicada, porque são pessoas, né, numa linha de pobreza, numa linha de vulnerabilidade, né, de questão alimentar, de questão social, diversos pontos que aqui não cabem a gente trazer, mas a gente vê que tem possibilidade do empoderamento econômico, de desenvolver as pessoas, de desenvolver as comunidades, trazer recursos a partir do próprio trabalho. Que tipo de iniciativas você já realizou no passado e o que você pensa, enquanto diretor de operações da Kaizen, trazer de empoderamento econômico para a Amazônia como um todo? Eu acho que é um ponto muito importante que foi tocado sobre essa questão de empoderamento, né? Na minha última oportunidade que eu tive em São Paulo, eu trabalhei na Natura por um tempo, onde eu cuidava da área de estratégia criativa, né? Então eu pensava as campanhas, e uma delas, a principal campanha do ano, quando se desdobrava numa das marcas, era a Semana da Amazônia. E como é que a Natura se apropria da causa e fala como marca que trabalha na Amazônia. Eu acho que isso foi um aprendizado muito grande de entender toda a cadeia produtiva e um olhar diferente para a sustentabilidade, porque hoje todas as marcas tendem a querer se apropriar do conceito de sustentabilidade. E o conceito mais raso dele é olhar para a Amazônia como um grande vão cheio de flores, cheio de árvores. E eu acho que o olhar que a Natura traz é muito sobre a cadeia produtiva, sobre como o cara que está ali na ponta vai ser bem remunerado, se ele vai ter condições adequadas de trabalho e como isso vai impactar na ponta, né? Porque o produto que chega na mão da pessoa teve todo um ciclo de responsabilidade desse meio tempo, né? Então, eu acho que um olhar para as pessoas da Amazônia, eu acho que é mais aprofundado do que olhar como uma floresta. Então, a gente sempre costuma dizer que tem que olhar para debaixo da copa das árvores, o que é que tem lá. Então, não adianta nada fazer trabalhos que tragam sustentabilidade no viés de reflorestamento, de cuidado com a natureza, que é importante e sempre vai ser, e cada vez mais, mas olhar para as pessoas que estão aqui, porque elas que são os principais vetores para que isso aconteça de fato, né? Porque a partir do momento que a pessoa não tem uma fonte de renda ou não tem de onde tirar o seu sustento do mês, inevitavelmente a relação dela com a natureza não vai ser tão saudável, né? Então, a partir do momento que elas têm elas são empoderadas economicamente, eu acho que elas conseguem pensar além e trazer mais políticas e mais atitudes voltadas para a sustentabilidade e insights, né? Porque são essas pessoas que estão lá, são essas pessoas que conseguem enxergar onde está o problema e como podem ser solucionados, né? É muito importante a sua fala, Luciano. E aí reitero aqui que o Movimento Nova Amazônia, enquanto movimento, ele tem como propósito, né, dentro ali do seu portfólio de programas, ir a essas comunidades, visitar as localidades e entendendo quais são os potenciais de cada região, quais são os potenciais de cada localidade, para a partir daí, a partir da perspectiva deles, desenvolver projetos que a gente possa fazer empoderamento econômico, fazer desenvolvimento humano,
para poder capacitá-los, né? E aí eu reitero uma fala que eu sempre coloco para o nosso time dentro da Kaizen Foundation e dentro do movimento Nova Amazônia, que mitigar a pobreza não é criar prosperidade. A gente precisa criar prosperidade. E essa prosperidade só vem a partir do empoderamento econômico, a partir do desenvolvimento humano, para que as pessoas possam, a partir do seu próprio esforço, gerar sua riqueza e lá manter. Porque falar de manter a floresta em pé é muito fácil, né? Mas aí se você tem lá uma pessoa, uma família, lá em Atalaia do Norte, passando fome porque não tem de onde tirar sustento, a interação dela com o meio ambiente vai ser agressiva, porque que pai vai deixar um filho passar fome? É o senso de sobrevivência. É o senso de sobrevivência. Então, dentro dessa perspectiva toda, dessa tua narrativa, Luciano, o que a gente pode esperar da Kaizen no sentido de desenvolvimento, né, de ações e projetos para uma perenidade amazônica? Eu acho que o papel da Kaizen dentro do setor de comunicação e marketing aqui da Amazônia, eu acho que tem sido muito importante, ainda que seja uma empresa jovem, né? A gente faz parte de um programa de São Paulo, onde reúne algumas agências para trazer aceleração e desenvolvimento para elas. E a gente esteve lá agora e a gente foi reconhecido como a melhor agência desse grupo. E quando a gente fala em ser melhor, não é a melhor do Amazonas, a gente foi a melhor do Brasil, onde a gente competia com a agência de São Paulo. E eu acho que esse papel que a Kaizen tem de trazer um protagonismo na questão de usar dados, informações e tecnologia para o contexto de solução de negócios, acho que contribui para um olhar um pouco mais... com um pouco mais de respeito para cá, onde a gente consegue demonstrar que aqui tem negócios relevantes, que aqui a gente consegue trazer soluções por empresas daqui, onde 90% da empresa é de Manauara, são pessoas daqui que estão trabalhando, que estão fazendo essas coisas, são elas que conquistaram esse prêmio e esse reconhecimento que a gente acabou de ter em São Paulo. Então, eu acho que esse protagonismo que a Kaizen tem buscado em trazer soluções inovadoras, acho que é um ponto importante que pode ser um viés de trazer mais investimento, trazer mais pessoas que querem vir para cá e levar a Amazônia como benchmarking, não só de sustentabilidade, mas de soluções, de tecnologia. Aqui a gente tem inúmeras indústrias que vêm para cá, a gente tem inúmeras multinacionais que trazem plantas de fábrica para cá. Então, aqui pode ser também um polo de tecnologia, pode ser um polo de consultorias, não só um lugar onde olhem para cá e tenham referências como sustentabilidade e coisas voltadas à Amazônia, como floresta só. E o que dentro disso que você comentou, né, do prêmio que vocês ganharam, o que você poderia elencar? O que a Kaizen fez ou faz de diferente que foi capaz de exportar soluções e serviços, não só aqui para a Amazônia, mas também vocês já estão exportando serviços para fora da Amazônia? Qual foi o diferencial da Kaizen? Eu acho que a Kaizen sempre teve uma visão muito inovadora no que se refere à entrega dos negócios, das soluções que a Kaizen pensa. Então, o DNA de tecnologia sempre esteve presente desde o primeiro dia. Então, eu acho que o João e o Yuri, que são os caras que encabeçaram tudo isso, eles nunca deixaram de olhar para esse lado de tecnologia e soluções. Então, isso foi o que garantiu que a entrega da Kaizen sempre fosse um pouco acima da média, né? Porque muitas das agências acabam olhando para o marketing num viés muito mais de comunicação, daquela parte mais superficial das entregas. Enquanto aqui a gente está sempre balizando todos os tipos de serviços e soluções que a gente traz, baseadas sempre em dados. Então a gente traz plataformas para dentro da agência, a gente é parceiro da Neoway, que é a maior Big Data da América Latina, a gente tem outros serviços, outras soluções que contribuem e elevam a nossa entrega, todas sempre baseadas em dados. Então hoje a gente tem um formato de serviço que a Kaizen, que a gente acabou de formatar tem pouco tempo, onde a gente entrega soluções, a gente não entrega uma estratégia por estratégia, a gente entrega uma estratégia baseada em plataformas que dizem para onde a gente deve ir, o porquê a gente deve ir, por onde a gente deve atingir, qual o investimento certo para cada plataforma, tudo isso sempre baseado em informação e dados. Eu acho que isso foi o que fez a Kaizen largar na frente e crescer de forma tão acelerada e receber o reconhecimento não só daqui, mas de outros lugares. E hoje, com essa tua vivência, Luciano,
de ter morado em São Paulo, ter morado no exterior, já a tua segunda passagem, talvez a definitiva aqui, né? Tu tá fixando a residência na Amazônia. O que você vê dos principais desafios dentro da tua área de atuação para quem está aqui ou o que a gente faz de diferente aqui que lá fora as pessoas ainda não são capazes de compreender? Eu acho que quando se trata de estratégias regionalizadas, a gente sempre tem que se ater quais são as demandas daqui, né? Então não adianta nada querer pensar no que deu certo no Nordeste ou em São Paulo e querer aplicar aqui, porque as dinâmicas são outras. Acho que a cultura daqui é muito específica, então é entender a região com as suas especificidades, né? Então acho que aqui as pessoas têm outra forma de lidar com inúmeras coisas. Eu acho que o clima daqui é muito específico, então algumas das estratégias, pensando em clientes aqui de Manaus, muitas das estratégias a gente tem que levar em consideração de forma muito clara como é que vai estar o clima naquela região, naquele momento do ano. Então, pensar de forma local, né? Pensar global, mas agir de forma local. Então, o que é que a gente consegue trazer de referência de fora, mas que seja aplicável aqui, né? Então, eu acho que tem muitas dificuldades, né, e complexidades que a região oferece por conta da logística, como foi falado, mas, por outro lado, a gente tem uma população que é acostumada a viver com isso por muito tempo. Então, as pessoas já sabem lidar com a seca, as pessoas já sabem lidar com a dificuldade logística. Então, é aprender com elas como elas conseguem superar essas dificuldades de forma tão natural, né? Eu acho que isso é um aprendizado que todo mundo deve ter vindo para cá, para o Amazonas, que eu acho que é algo que eu também consegui absorver de alguma forma, e como pensar de forma resolutiva diante de tantas dificuldades, né? A Kaizen é uma das parceiras do movimento Nova Amazônia. O que fez, a partir do teu olhar, uma grande diferença fazer parte desse movimento que visa promover um novo olhar para a Nova Amazônia? Eu acho que isso, a Nova Amazônia deve servir como uma validação, né? Como eu falei anteriormente, toda empresa hoje quer se apropriar da questão da sustentabilidade, né? Porque isso é algo que é atrativo, né? Acho que o público hoje, pesquisas indicam que o público sempre vai decidir por marcas que sejam mais responsáveis. E responsabilidade também passa pela questão de sustentabilidade. Então, a partir do momento que você faz parte de um programa, de um movimento que olha de forma tão genuína para a causa, eu acho que isso é uma validação para a gente, um aprendizado de quais são as estratégias, quais são as soluções que estão sendo pensadas, né? Porque a gente vê que são feitas de forma 100% genuína. São feitas através de missões, onde tem escuta ativa em comunidades locais, e a partir delas que a gente vai conectando as soluções e gerando esses insights. Então, fazer parte disso é um aprendizado e uma validação da Kaizen como marca que se preocupa, né? Então, acho que isso para a gente é muito importante entender, e como contrapartida a gente vai receber também muito network. A gente sabe que vai ter contato com empresas e empresários que vão vir para cá, que vão querer aprender também junto com esse movimento. Eu acho que a partir disso vão gerar negócios, e ainda que não sejam negócios, com certeza vão gerar conversas que serão interessantes para a Kaizen como empresa mesmo, né? Só para quem nos acompanha poder entender um pouquinho mais do Movimento Nova Amazônia. O Movimento Nova Amazônia, ele é um grupo, né? Ele, na verdade, é um grande portfólio de programas e projetos que visam, num primeiro momento, gerar uma carta de compromisso entre todos os parceiros, também fazer essas expedições que a gente faz para os interiores, né? Visitando cada localidade, entendendo em cada localidade qual é o potencial de empoderamento econômico e também as lacunas de desenvolvimento humano, através de parceiros resolver isso. A gente também tem as missões de trazer pessoas de fora, empresários, executivos de fora da Amazônia, para conhecer negócios de impacto que mantenham realmente a floresta em pé. E a gente tem diversos casos. O mais relevante que a gente pode citar aqui é o case da Uarabu, né, que faz um trabalho fantástico, né, com o ecossistema do cacau, e foi premiada por isso, né, fora do Brasil e dentro do Brasil. Tem as missões internacionais, onde a gente leva empresários executivos da Amazônia para fora da Amazônia, para o exterior, para ter uma renovação de mindset. E por último, mas não menos importante, é o nosso grande evento, que é o Amazônia Global Summit, que esse ano de 2024 vai acontecer em setembro aqui em Manaus, onde a gente traz cases e soluções e uma conversa muito interessante sobre
como a gente pode realmente transformar a Amazônia a partir de soluções da Amazônia. Luciano, dentro de tudo que a gente falou, dentro da tua experiência, qual que para você é o principal impacto de morar na Amazônia e poder contribuir com a Amazônia? Eu acho que falando sobre esse movimento e que esse movimento se tangibiliza através da AGS, né, da Amazônia Global Summit, eu acho que a importância disso é mostrar que são pessoas daqui falando sobre a Amazônia, porque o que se vê muito são empresas de fora, sobretudo do Sudeste, onde vêm para cá, querem explicar como é que deve acontecer a sustentabilidade, quais são as políticas que devem ser feitas. E eu acho que aqui é uma inversão dessa ordem, né, onde pessoas daqui conseguem construir coisas importantes através de ações que de fato dialogam com o local. Então, eu acho que a AGS vai ser uma grande oportunidade para demonstrar para o Brasil que a partir daqui podem surgir iniciativas muito importantes que de fato vão impactar na evolução da Amazônia, não só como região, mas como um polo de negócios, né? É isso, pessoal. Se você quiser saber mais sobre a Amazônia Global Summit, você pode buscar a gente nas redes sociais, ali Amazônia Global Summit no Instagram e também no nosso site, amazoniaglobalsummit.com.br. E você vai ter ali todo o repertório de projetos, o Amazônia Live Lab, onde a gente visita as comunidades, as próprias missões amazônicas. Luciano, para a gente poder encerrar esse bate-papo, você que, de novo, né, tem um repertório gigantesco, qual é o insight que você deixa para os executivos, para os empresários sobre a Amazônia? Eu acho que o principal insight é vir conhecer a Amazônia, né? Desde que eu saí daqui, na verdade, desde o primeiro dia que eu pisei aqui, eu virei o maior promotor da Amazônia para todas as pessoas que eu conheço, em todos os lugares que eu passei. Eu sei do desafio logístico, que é a passagem para cá não é uma das mais baratas, mas eu falo para todo mundo, vale cada centavo, porque conhecer a Amazônia, conhecer Manaus, a cidade em si, não é a cidade. Muita gente acha que aqui todo mundo vive cercado de floresta. Vive em boa parte, né, e isso é positivo, mas conhecer a região, conhecer a cidade, conhecer os negócios, as empresas que são daqui, os restaurantes que são daqui, acho que é um polo que deve ser mais valorizado por pessoas de fora, porque é uma terra incrível, não só de paisagens, mas também de pessoas muito incríveis. Então, para mim, acho que o principal insight é vem conhecer Manaus, vem passar um tempo aqui, vem fazer os passeios turísticos, mas venha conhecer a cidade mesmo, porque é incrível. Luciano, muito obrigado pelo bate-papo. Desejo sucesso na sua nova chegada em Manaus e que você possa ser um agente de transformação também na nossa região. Eu que agradeço a oportunidade. É isso, pessoal. Esse bate-papo fica por aqui. Convido você para assistir todos os outros também no Amazon Site, no Spotify e no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.